Estamos vivendo a era das máquinas que aprendem. A inteligência artificial saiu dos livros de ficção científica para ocupar um lugar ao nosso lado, nas salas de aulas, nos celulares, nos processos de ensino e aprendizagem. Mas o que isso significa para os professores, alunos e para o próprio ato de aprender? Neste documentário, vamos explorar os impactos da inteligência artificial na educação, os ganhos, os riscos, os dilemas éticos e os efeitos psicológicos. Vamos ouvir especialistas, estudantes e colocar ideias à prova de um debate entre visões distintas. Porque, no fim das contas, a pergunta que fica é: estamos ensinando a inteligência artificial ou ela está nos ensinando? O uso abusivo do celular, se a gente pensar no ensino fundamental, principalmente as crianças, né, e adolescentes, a gente está numa sociedade em que os adolescentes estão muito viciados nos jogos eletrônicos, né, enfim. Então, acaba que esse uso constante do aparelho celular faz com que as nossas crianças e adolescentes tenham muita ansiedade, sejam muito acelerados, né. Então, não é à toa também que a gente, por exemplo, está com um alto número de diagnósticos de TDAH, de autismo, porque o uso da tecnologia ele impacta diretamente nesses diagnósticos, né, nessa percepção de um mundo mais acelerado. Então, eu diria que em crianças e adolescentes, esse uso abusivo das tecnologias, né, dos celulares, dos jogos, causa uma mente mesmo acelerada. Eu acho que a gente consegue perceber isso num modo geral. Mas pensando também no ensino médio, nas adolescentes e nas jovens que a gente tem hoje, eu acho que é importante a gente fazer também um recorte de gênero, né? Porque não é qualquer gênero que se impacta de determinada forma com as redes sociais. Então a gente tem hoje uma vida perfeita que é delimitada no Instagram, no TikTok, no Kawaii, sei lá, com a rede social que a gente tem, né? E essa vida perfeita impacta diretamente também na autoestima das meninas, né? Das pessoas com útero, das mulheres, enfim. Então, claro que isso impacta todo mundo, todos os gêneros, mas eu acho que no gênero feminino, nas mulheres, eu acho que tem um impacto maior, né? Então não é à toa que a gente tem adolescentes e jovens com muitos casos de bulimia, né, de anorexia, muitos problemas com o corpo, dismorfia corporal, enfim. Porque a gente tem hoje nas redes sociais uma vida perfeita, um corpo perfeito e um padrão estético que espera do corpo da mulher um corpo perfeito. E as adolescentes, né, e jovens almejam esse corpo e acabam também entrando, enfim, nesse processo de adoecimento mental. Eu me chamo Eduardo, tenho 32 anos, sou assistente social e professor. Me chamo Robson, tenho 37 anos e sou professor. A primeira palavra que vem à cabeça do Robson quando ele pensa em inteligência artificial é novidade. Eu poderia resumir em novidade, mas eu acho que se eu pudesse resumir em uma expressão seria abertura ao novo. O Robson, se ele usa IA no dia a dia, eu acho que ele não usa no cotidiano inteligência artificial, mas ele sempre que necessita recorre à inteligência artificial, mas não é algo cotidiano, assim, corriqueiro, não é toda hora. Para o Robson, usar IA de forma responsável significa pensar nos limites éticos desse uso, eu acredito. E como ele considera que o uso de IA na sala de aula pode desumanizar o ensino, é quando esse uso automatiza os processos criativos e interfere na interação e na aprendizagem com os alunos. Bom, se eu fosse o Eduardo, na condição primeira que eu conheço, eu diria que a primeira palavra que vem à cabeça dele quando fala em inteligência artificial é facilidade para o meu trabalho. E ele usa a IA no dia a dia para coletar dados dos meus interlocutores, pesquisar ações sociais existentes e desenvolver projetos de mídias e de intervenções. Já que ele é assistente social, eu pressuponho que seja assim. Para ele, usar a IA de forma responsável significa saber que ela vai determinar uma visão de mundo enviesada.
negando ou invisibilizando ou ocultando outros aspectos socioculturais. Ele considera que o uso da IA na sala de aula pode desumanizar o ensino quando ela será a única opção de desenvolvimento de atividades dos estudantes, esquecendo outros tipos de saberes e outras referências. Muito bom. Acho que a gente pensou parecido nesse primeiro bloco. Agora eu fiquei curioso porque, como você usa IA no dia a dia? Eu acho que não. Substancialmente. Engraçado que o uso da IA foi uma coisa mais recente, né? Mas inteligência artificial já é uma coisa um pouco antiga, né? E eu, como adepto da abertura ao novo, eu sempre tento trabalhar o mais profundo possível para conhecer e entender, como você mesmo disse que eu disse, os limites e as possibilidades que a inteligência artificial pode trazê-las. Eu uso, inclusive, para saber criticá-la. Eu não posso conhecer uma coisa sem aprofundar. Então, eu tenho usado substancialmente, tenho percebido como é que ela é utilizada, né? E abertura ao novo é uma possibilidade, porque o novo ele tem dois aspectos. O vislumbre, as pessoas ficam vislumbradas, porque você bota qualquer coisinha lá, o robozinho fica girando, pá, sai uma foto, uma imagem, um texto, referências bibliográficas, indicações. E ao mesmo tempo também o medo, né? O vislumbre e o medo é o desejo, né? Então as pessoas se desejam usar porque tem medo também. O que ela vem? Quais são as novidades? Quais são os desdobramentos desse novo, né? E aí, quando eu uso a IA no dia a dia, né? Você falou aí que eu recorro às vezes. Recorro. Na verdade, eu faço o inverso. Eu uso a IA para entender como ela funciona. E daí, quando ela funciona, eu acabo percebendo aí os limites. E aí, a questão 6 é exatamente os limites éticos, práticos e técnicos também, né? Porque se a gente for parar para pensar, na educação principalmente, toda tecnologia, ela vem para facilitar e acaba também emburrecendo, né? No sentido cognitivo. Sócrates, filósofo, já reclamava da escrita. Dizia que a escrita também fazia com que as pessoas perdessem a elaboração crítica ao dialogar, a ser conversa. Mas a escrita também tem uma função social muito importante, porque ela acaba permanecendo algumas coisas. Então, os limites éticos é esse, né? Porque as pessoas podem usar indiscriminadamente, e aí, como o uso automático e a criatividade, que você falou da desumanização, é exatamente, os estudantes, os jovens, acabam podendo perder essa capacidade de criticidade. Porque basta saber escrever o que a IA pede, acaba trazendo questões... Sabe, vou te interromper. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está muito pautado a pensar nas inteligências que geram texto. Exato. O meu relógio tem inteligência artificial. Sim. Eu utilizo inteligência artificial todo dia. Não tem um dia que eu não utilize inteligência artificial. Minha casa é toda automatizada. E a gente não percebe que isso também é inteligência artificial. Exatamente. O algoritmo que faz chegar no e-mail, o produto que a gente quer comprar, também é inteligência artificial. Mas a gente, quando pensa em educação, né, quando a gente vai falar de educação, parece que a gente pensa na produção textual, no que o ChatGPT consegue entregar, no que o DeepSeek consegue entregar. Mas a gente não percebe que a gente está inserido nisso. Eu escrevi que eu acho que tu não usa sempre, mas sempre porque eu acho que, olhando para ti, eu realmente imagino que você não utiliza. Mas, ao mesmo tempo, eu faço essa análise. Não, eu acho que ele deve usar mais, só que não esse generativo. É mais esse do cotidiano mesmo, né? Pois é. Inclusive, Eduardo, né, a inteligência artificial não é uma novidade. A automação já é uma coisa muito antiga. O que hoje se tem muito popularizado é exatamente o ChatGPT, né? Mas a questão da internet já tinha inteligências artificiais, né? E esse uso mais amplo eu nem tinha pensado nessa perspectiva. É interessante debater exatamente por isso, porque às vezes a gente usa e nem sabe. Exatamente. Na maioria das vezes as pessoas estão usando e não se dando conta disso. E não se dando conta que a inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial. O que ela faz, na verdade, é uma automação de dados, de coleções de dados. E aí a gente vai falar de outras coisas, mas pensando nesse tópico do processo ético, legal da coisa, a gente viu muito se popularizar nas redes
o chat GPT, por exemplo, roubando direitos autorais de artistas, né? Por exemplo, não está no roteiro, mas eu vou perguntar. Tu usa inteligência artificial para saber se os alunos estão escrevendo texto com inteligência artificial? Não, porque eu voltei à sala de aula há pouco tempo, mas até eu participei de algumas discussões. Existem mecanismos de GPT. E para mim não importa se ele sabe usar e se ele usa, porque antigamente tinha a Wikipédia. Muitos pegavam os textos, copiavam, transliteravam literalmente o que estava escrito, até os erros de português. E aí eu pegava os trabalhos e via Wikipédia, Brasil Escola. Mais antigamente ainda, no meu tempo de criança, tinha as enciclopédias. Mesma coisa, cópia e cola, cópia e cola. Então o problema não é o uso da ferramenta, é como utilizar essa ferramenta, né? E a gente sabe pouco, né? Eu acho que a gente sabe muito pouco dessa ferramenta, dessas ferramentas, no sentido de que se eu coloco um texto lá, ele ainda é meu? Se eu peço ele para corrigir esse texto, a propriedade intelectual ainda é minha? Eu não sei se você sabe, mas a UNHB agora, ela fez um uso ativo das IAs. Eles têm que escrever a tarefa a partir de um prompt. Aí o prompt vai trazer um texto, e depois eles vão ter que refazer o texto a partir do prompt e comparar qual que é o texto mais interessante. Eu acho que é um movimento interessante de uso ativo das IAs, porque não tem como fugir, Eduardo. Não tem como fugir. Quando eu falei da facilidade de trabalho, né, eu imaginei assim, né, na sua perspectiva de assistente social, o CAD único. Né? Mas isso foi muito bom. Mas isso aí foi muito bom, porque eu uso inteligência artificial para sintetizar os meus processos de trabalho como assistente social, no sentido de criação de questionários que possam atender aquela demanda específica. Exatamente. Né? Mas, claro, tomando todos os cuidados para não expor dados sensíveis, porque realmente eu tenho... A minha maior preocupação no uso das IAs que geram texto é justamente essa da propriedade intelectual, da ética, dos limites éticos. Que é uma questão que vai ser debatida muito forte. Eu não sei se você soube, né, o Sindicato de Artistas dos Estados Unidos fez greve porque eles estavam fazendo deepfakes, exatamente, utilizando a voz e o rosto da pessoa. Então, ou seja, basta ter um mínimo de informação de dados do artista, você faz filmes, ele pode estar morto, ele pode estar vivo, ele pode estar velho, você pode rejuvenescer. Inclusive, eu assisti um filme muito interessante, que é com o Tom Hanks, que chama, acho que é Aqui, se não me engano. Que é exatamente, eles pegam ele e usam o chroma key e tudo. É num espaço único, mas eles conseguem trabalhar com a inteligência artificial a transformação desse espaço. E aí tem a questão dos limites éticos, né? Até quando aquilo ali é autoral. Mas, como eu falei, como a inteligência não é nem inteligente nem artificial, ela é, na verdade, um compilador automatizado de dados, existe uma fonte originária desses dados. E quem é essa fonte originária desses dados? Vamos descobrir aqui, vamos dar Eu acho que o Robson, para ele, se um sistema de IA consegue personalizar o ensino melhor que um professor, o papel do educador passa a ser ainda indispensável, porque o Robson acredita que o papel do professor ultrapassa essa personalização desse ensino. O Robson acredita que ensinar pensamento crítico em tempos de chat GPT e deepfake significa aprender a lidar com esses mecanismos para aperfeiçoar a prática docente. E enxerga o Robson o avanço da IA na educação como desafiador. E que ele acredita que temos muito a construir. Interessante, por isso que é bom a gente ter feito antes, né? Porque aí enviesar as respostas. O Eduardo, para ele, na minha concepção inicial, a IA poderia personalizar o ensino um ensino melhor que um professor, porque o professor seria um mediador, um organizador e, mais importante, um crítico contestador das próprias respostas produzidas. Então, não deixa de ser um reforço do papel do professor, mas o professor, Você não acha que isso diminui o papel do professor? Se eu fosse o Eduardo pensando na primeira resposta, talvez, né? Porque isso já vem acontecendo, né? Com as metodologias ativas, com o processo das tecnologias digitais de educação, existem duas vertentes muito importantes, Eduardo, né? Que aí eu estou falando como Robson, que você colocou uma resposta muito condizente com o que eu penso. E é necessário o professor saber da educação digital cada vez mais complexa. O professor está se tornando cada vez MacGyver, né? Que tem que saber várias ferramentas para utilizá-lo.
Mas o contestador de respostas aqui, se fosse o Eduardo respondendo à primeira vista, eu acho que é esse papel crítico de mostrar, viu, ó, o ChatGPT ele traz uma resposta enviesada, como eu falei aqui. Por quê, né? Se a gente for trabalhar os vieses, e aí existem diversas reportagens de quando treinavam algumas inteligências artificiais mais introdutórias que o ChatGPT, que eram os famosos bots, não sei se você lembra, né? Que o Eduardo é bem antenado nisso. Essas inteligências artificiais, elas foram tão enviesadas que elas se tornaram nazistas, supremacistas e começavam a cultivar genocídios. Quando o ChatGPT foi lançado, os próprios criadores perceberam que elas estavam empobrecendo a cognição artificializada dela. Porque o usuário, de tanto usar, acaba enviesando um modo de pensamento que possa ser um problema a longo prazo, a médio prazo. Porque se tudo for cada vez mais automatizado, e aí a resposta do Eduardo aqui seria exatamente se esse pensamento crítico do tempo ChatGPT significa que entender que as próprias IAs reforçam os preconceitos e os estereótipos já existentes. Né? E aí, ou seja, o Eduardo, incorporei o Eduardo aqui, ia ver que o ChatGPT, se fosse cada vez mais utilizado sem esse pensamento crítico, sem esse reforço crítico que o professor traz, provavelmente nós estaríamos reforçando diversos preconceitos e estereótipos que já existem, que seriam naturalizados cada vez mais. Porque eu estou pensando não só na educação, no sentido ensino médio, de já jovens e adolescentes, estou falando de crianças. E aí é muito mais complicado você trabalhar com IA, porque deepfake, eu falo isso porque as crianças acreditam, elas são literais, elas trabalham com concreto. Se elas veem, por exemplo, um vídeo de um rapaz agredindo o outro, ela vai achar normal. E se esse rapaz agredido for um negro, for uma pessoa da periferia, vai naturalizar cada vez mais esse preconceito, né? E aí, como é que o Eduardo vê o avanço da educação? Um passo importante no desenvolvimento tecnológico, social, cultural, mas também muito perigoso para a consolidação de um pensamento único, etnocêntrico e eurocêntrico. Nossa, eu não sei se eu pensaria de forma tão organizada, porque no fundo eu tenho medo que esse ponto de vista não dá para voltar atrás. A gente não consegue mais voltar, viver sem isso, assim. E é esquisito porque a gente cresceu vendo isso chegar pra gente. A gente viu a internet se popularizar. Exatamente. Então eu tenho medo que eu compreendo, talvez o Eduardo pense um pouco assim, mas eu tenho muito medo do discurso endurecer ao ponto da gente não conseguir utilizar as ferramentas que estão aí, aprender sobre elas para poder utilizar. Entendeu? Eu te fiz a pergunta do texto, se o professor coloca o texto, porque é muito comum isso acontecer. Uhum. E isso acaba que prejudica, eu acho, o processo. Então, aí Você como professor deve saber que dá para identificar a IA, né? Dá, porque a IA ela trabalha... Eu estava até conversando com o professor Samuel, que é o diretor lá do campus. A IA, na verdade, ela é estrangeira, então já começa por aí. Então já é uma transposição, já é uma transplantação de um pensamento que não é o português, não é o português brasileiro. Então aí ela vai traduzir, você escreve em português, o que ela faz? Ela traduz para o inglês, da linguagem de código deles. Da tradução, ela retraduz para o português. Então ela faz esse movimento duplo. Pega o que você escrever, traduz para o inglês, faz os comandos, traduz para o português. Então a partir daí, ela já é um desenvolvimento de uma linguagem que vai comer o ar, vai comer os vícios de linguagem do estudante, que é comum você ver o estudante, se a gente for falar de níveis, por exemplo, o ensino fundamental ele vai escrever errado. Aí você vai ver uma linguagem muito rebuscada. Antes da IA, a gente já conseguia ver, né? Isso aqui, às vezes eu fazia assim, o que quer dizer desvelamento? Aí uma mulher que olhava assim, estava lá no texto, ou seja, também tem isso. E a IA tem um padrão de escrita que é empobrecedor também. Você é contra o uso de IA? Pelo contrário. O que está parecendo? Eu sou contra o uso acrítico das IAs. O uso meramente funcional.
porque a gente tem que ir para além das inteligências artificiais. Quem são os produtores dessas inteligências artificiais? E aí a gente tem uma discussão muito complexa, que aí depois acho que vai ter que ser outra discussão, para além desse debate que a gente está fazendo. Quem produz as IAs? Para quem nós produzimos os dados? Porque ao mesmo tempo que a gente coleta, a gente manda informações. É uma outra questão da privacidade dos direitos. Parte de trabalhos acadêmicos ficam registrados lá. Então ela também vai se alimentar desses dados do estudante. Para quem? E aí tem um debate muito interessante nas tecnologias, Eduardo, não sei se você conhece, chama soberania tecnológica. O governo federal está querendo trazer data centers de grandes empresas de tecnologias para o Brasil. Por quê? Por que a China desenvolveu a própria IA? É exatamente uma discussão que a gente vai ter que começar a ter para ontem. Porque as pessoas usam sem saber. Eu acho que o problema está aí. Não é sobre não usar a IA, é não conseguir entender como ela funciona para fazer o uso correto da IA. Exatamente. O uso crítico da IA. Porque a gente sabe que alimenta. Como o Wikipédia também era alimentado por pessoas, como a Enciclopédia Barça trazia um conhecimento determinado, como os livros trazem. Né? Quando eu pensei como Eduardo, eu pensei exatamente em outros saberes, em outras formas de sabedoria, em outras formas de conhecimento que estão para além da tecnologia. E onde entram elas aqui? Produção, eu vou parar de tentar criar conflito, porque depois na edição vai parecer que eu sou de ultradireita. Muito radical. E o Robson está fazendo um peixe comigo aí. Mas é exatamente, porque é abrir a caixa preta da IA. Para quem, para quando e como utilizar. Porque a gente fala, Eduardo, muito das tecnologias, uso das tecnologias, mas ainda há uma percepção das tecnologias no geral. Cara, mas exatamente neutra. Isso. Exatamente isso que eu estava pensando. Meramente porque funcional. A gente está aqui discutindo sobre, basicamente, ChatGPT. Aí eu vou dar o exemplo da Alexa. A Alexa passa o dia inteiro ouvindo o que você fala. Sim. Ou o próprio celular. O telefone também faz isso. Mas eu tô falando da Alexa porque tem um botão, literalmente um botão lá, onde você aperta e a partir dali você está desativando, supostamente, desativando o microfone dela porque você não quer que ela escute. Mas você passa o dia inteiro com esse botão desligado. Porque você vai dar o comando, Alexa, vai chover hoje? Alexa, o que é que eu tenho de compromisso hoje? E ela tá ouvindo tudo. Então, a minha cabeça, quando a gente pensa em AI, eu acho que a gente ainda está muito, assim, preso ao que está agora, posto diante de nós. Assim, né? Eu lembro de um aluno meu, Eduardo, que ele fazia informática, isso em 2015, 2016, ou seja, faz 10 anos já. Robinho, quer ver o seu perfil de usuário na internet? Eu tinha um site feito. Escavador. Não, era um perfil, era mais complexo que isso. Ele te fazia umas 10 perguntinhas e depois ele pedia acesso aos seus dados de celular. Aí ele sabia o GPS, a localização onde eu estava. Ele sabia, pelo perfil das perguntas, mais ou menos a minha idade, mais ou menos o meu gosto, mais ou menos o que poderia ser alguma coisa direcionada a mim. Isso em 2015. Nós passamos 10 anos. E aí a gente fala das IAs hoje como um encantamento, mas também com um certo temor, como eu falei antes. Só que elas já existem há um bom tempo. E a Alexa, né, ela recolhe todos os dados. E para onde vão esses dados? Esses dados são vendidos. Então o perfil Eduardo está rodando o mundo aí, meu filho. E aí a partir daí eles vão direcionar. Qual é o problema? Você fala dos limites éticos, você fala dos limites políticos. A Cambridge Analytics pegou os dados do Facebook e direcionou para potenciais eleitores conservadores na Inglaterra o Brexit. Quais são as consequências do Brexit hoje? A Inglaterra está empobrecendo. Do Trump na primeira eleição, 2016, 2017, 2018, aqui no Brasil. O Brasil é um laboratório. Eu não sei se vocês viram, mas o ex-presidente Bolsonaro estava aqui no Ceará, numa convenção do PL, com quem? Google, Amazon e outras empresas de tecnologia. Por quê? É uma pergunta que eu deixo. Então, é um problema, como você mesmo falou. Nós já estamos na era das IAs há um tempo, sem saber.
Sem saber. E sabendo agora, E sabendo. o que fazer? A gente está no sistema capitalista, certo? Medidos por uma lógica neoliberal. Então a gente tem cada vez mais que ter uma performance ideal, produtiva, num curto período de tempo. Isso também foi muito pela pandemia, né? Teve, por exemplo, eu vou falar de mim, Mayara. Tava na pandemia e tinha essa noção de que, meu Deus, tenho que aproveitar esse tempo que eu tô em casa e vou fazer cursos. Vou fazer grupo de estudo, vou me enfiar em um montão de coisas que eu preciso continuar estudando, porque eu tenho que estar sempre ali, melhorando e tudo mais. Então isso vem muito, enfim, desse contexto capitalista, de que a gente, e vem também da parte da discussão de Foucault, né, e tudo mais, de que a gente é o empresário de nós mesmos, né, então a gente tá ali sempre buscando uma performance melhor, uma produtividade e tudo mais. Então esse sistema acelerado que a gente tá inserido faz com que, por exemplo, para dar conta de alguma coisa, eu tenho que buscar essas ferramentas, porque senão não tenho tempo de fazer outra coisa e tudo mais, né? Então, querendo ou não, sim, está nesse sistema capitalista, neoliberal, que exige que a gente tenha uma performance cada vez mais acelerada e melhor, né? Uma boa performance, quase como uma máquina. Em um curto período de tempo, a gente vai utilizando ferramentas para isso. Quais são as ferramentas para isso? O AI é uma delas, né?